pessoal, estamos falando da competência residual que detém a União para criar novos impostos. Falamos que ela deve ser exercida mediante lei complementar. Falamos que a definição de fato gerador e de base de cálculo deve se pautar pelo ineditismo, né? Tributar fatos geradores e bases de cálculo diferentes dos que já existem. E falamos que o tributo a ser criado tem que ser não cumulativo. E eu falei da importância dessa não cumulatividade. Vamos aqui para a lousa para que vocês possam entender exatamente de que é que eu estou falando. Olha só. Eu vou aqui, já que já explicamos bastante isso daqui, vou até voltar para esse slide aqui, para que eu possa usar esse espaço aqui em branco para mostrar para vocês o seguinte. Eu quero que vocês imaginem uma empresa A que vende uma mercadoria para a empresa B, que vende para C, que vende para o consumidor. Detalhe, né? A gente diz uma mercadoria, mas às vezes o que sai de A para B é aço, o que sai de B para C é uma peça de aço, o que sai de C para o consumidor já é um veículo feito com essa peça. Bem, pode ser aqui uma indústria, de forma que podem ser indústrias que a mercadoria muda de natureza aí no meio do caminho, ou pode ser um produtor de combustível, depois um distribuidor, depois posto, então uma cadeia produtiva, tá? Imagine que a mercadoria saia de A para B pelo valor de R$200. Depois sai de B para o consumidor por R$500. Depois sai de C para o consumidor por R$1.000. Imagine um tributo aí qualquer que incida na operação com a alíquota de 10%. Se a gente fosse simplesmente aplicar os 10% sobre o valor de cada venda, a empresa A pagaria 10% de 20, pagaria de 200, pagaria 20. A empresa B pagaria 10% de 500, pagaria 50. A empresa C pagaria 10% de 1.000, pagaria R$100. E ao total da cadeia produtiva, esse Estado, esse ente federado aí receberia 20 mais 50, 70, mais 100, receberia R$170. Agora, imaginem uma empresa X, vou colocá-la aqui em cima, X, que consiga vender a mesma mercadoria aqui, que sai aqui de C, diretamente para o consumidor. X não comprou nada de ninguém, tirou recursos daqui, da natureza, do seu quintal, tirou recursos daqui, produziu a mercadoria e vendeu para o consumidor. A mesma mercadoria vendeu pelos mesmos R$1.000. Como o tributo é de 10%, esse ente federado iria receber nessa operação aqui com X somente R$100. Nessa operação em que a mercadoria circulou mais 170, na primeira operação só 100. Por que a carga tributária aumentou em 70%? De 100 para 170 no item, na segunda cadeia produtiva aqui, a primeira que nós citamos. Foi simplesmente porque a mercadoria circulou. O fato de ela circular gerou uma carga maior. Se a economia brasileira assim funcionasse, ninguém viria para o Brasil para montar coisas sofisticadas, produzir coisas sofisticadas. Porque coisa sofisticada você não consegue produzir numa etapa da cadeia produtiva. Você conseguiria imaginar isso aqui que nós mostramos, a empresa tirar recursos da natureza, aí dentro aqui dessa unidade produtiva, dentro de uma fábrica, produzir um iPhone, um iPad e vender para o consumidor? Impossível. Para produzir um iPhone, um iPad, tem que comprar tela da Samsung, tem que comprar equipamento dali, da acolá, comprar um monte de coisa, várias etapas de produção até chegar no consumidor. A carga tributária ia ser gigantesca. Você não produz iPhone, iPad numa etapa. Você produz iPin numa etapa. Só quem viria produzir no Brasil seria quem viesse produzir bens primários. A gente já fala que o Brasil agrega pouco valor, vende muito produto primário, agrobusiness tão somente. Imagine se a economia funcionasse dessa forma. Então, tem que se criar um mecanismo para evitar que a economia ela seja prejudicada pela acumulatividade. Porque isso aqui, que está aqui demonstrado nessa cadeia produtiva, é cumulatividade. Para o tributo não ser cumulativo, o que é que você tem que fazer? Dar o direito de cada contribuinte que faz parte da cadeia produtiva dele abater do que tem a pagar
o que já foi pago nas etapas anteriores. Então, para o tributo ser não cumulativo, no modelo não cumulativo, o primeiro paga 20, A paga 20, só que B não paga 50. B tem o direito de abater no que ele tem a pagar o que foi pago na etapa anterior, nas etapas anteriores. Então vai fazer 50 menos esses 20, vai recolher só R$30. E C vai também abater dos 100, 10% de 1.100, o que foi pago nas etapas anteriores. Então ele vai bater esses 50 aqui. Ah, Ricardo, por que ela bate 50 e não os 30? É porque ela bate o total das etapas anteriores. A etapa anterior é 30 e esses 20. Então abate aqui a soma, 50. Então ele vai fazer 100 menos 50 e pagar só 50. Então, quanto é que o Estado vai receber? 20 mais 30 de B, mais 50 de C. O Estado vai receber R$100. Exatamente o mesmo montante que ele receberia se a mercadoria fosse vendida numa etapa só diretamente para o consumidor. Sabe por que dá exatamente igual? Porque esse tributo, que funciona dando o direito de você abater o que tem a pagar, do que tem a pagar, o que foi pago nas etapas anteriores, esse é um tributo que funciona no modelo IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Atenção, eu não estou dizendo que é o IVA. Nos países civilizados, mesmo federações civilizadas, e também na Argentina, eles criam normalmente um tributo chamado IVA, que incide sobre consumo, sobre prestações de serviços e venda de mercadoria. No Brasil, esse IVA, ao invés de ser criado ele foi dividido. Deram um pedaço para a União, chamaram de IPI, deram um pedaço para o Estado, para os estados, chamaram de ICMS, deram um pedaço para o município, chamado de ISS, Imposto sobre Serviço. Então, IPI seria ICMS mais ISS, mais o IVA, desculpa, seria IPI mais ICMS mais ISS, ISSQN. E além disso, a União ainda criou duas contribuições que gravam as mesmas operações, PIS e COFINS. Tanto é que nas propostas várias de reforma tributária que temos tramitando no Brasil, sempre se fala da unificação desses tributos, criando um imposto sobre valor agregado. Mas por que esse imposto sobre valor agregado, imposto sobre valor adicionado? Por que esse nome? Porque vejam que na prática, essa sistemática de débito e crédito que acabamos de citar, ela faz com que o imposto só incida sobre o valor adicionado em cada etapa da cadeia produtiva. Deixa eu mudar até aqui da cor da canetinha. Percebam. A empresa A vai pagar 20, ok, porque ela não tem nada a bater da empresa da etapa anterior. É a primeira, sempre vai pagar 20. Agora, a empresa B, ela não vai pagar 10% de 500, ela vai pagar 10% do que ela agregou, do que ela adicionou de valor àquela mercadoria. Percebam, se ela comprou a mercadoria por 200 e vendeu por 500, ela agregou de valor, ela somou aqui R$300 a mercadoria. Então ela vai pagar 10% dos 300, esses 30 aqui equivalem a 10% do acréscimo. E o que dizer da empresa C, que comprou a mercadoria por 500 e a vendeu por 1.000? Então quanto é que ela agregou de valor? Ela agregou R$500 aqui. Então ela vai pagar 10%, não dos R$1.000, vai pagar 10% dos 500, então vai pagar os 50. Então vejam, a sistemática da não cumulatividade, abater do que tem a pagar, o montante que foi cobrado nas etapas anteriores, ela tem como efeito prático fazer com que o tributo incida tão somente sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia produtiva, da imposto sobre valor agregado. E aí fica bem simples de entender por que o cálculo dá certo, né? Porque se você tributa o valor inicial mais os acréscimos, o valor inicial mais acréscimos dá o valor final. Por isso, numa cadeia tributando o valor mais acréscimo, você chegou a R$100, e na outra tributando diretamente o valor final, quando se vendeu numa etapa só, se chegou aos mesmos R$100 de tributo. Certo? Essa não cumulatividade é obrigatória para IPI, é obrigatória para ICMS, tem alguns casos que é aplicável para PIS e COFINS, e é obrigatória para tributo que a União, imposto que a União venha criar no uso da sua competência residual. Atenção! Competência residual, 3 requisitos: lei complementar, fatos geradores e bases de cálculo distintos dos que já existem, e obediência técnica da não cumulatividade. Quanto a essa obediência técnica da não cumulatividade, ela só tem alguma importância prática se o tributo novo que a União venha a criar,
o imposto novo, incidisse sobre cadeias de produção e circulação. Os exemplos já citamos, circulando para A, B, C, D. Claro que se a União vier a criar um tributo, como os exemplos citamos, imposto à propriedade de embarcações e aeronaves, aí não é uma coisa que circula, só circula no lago ou no ar, né? Mas não é uma circulação de riquezas na economia em várias etapas. Então, nesse caso, nem se precisaria, né? Não haveria necessidade de se preocupar com a não coletividade. Mas se a criatividade, que para criar um imposto residual tem que ser criativo, né? A criatividade da União chegar ao ponto de criar um tributo que incide em etapas da cadeia produtiva, vai ter que se dar o direito de o contribuinte abater do que ele tem a pagar, o que já foi cobrado nas etapas anteriores. Mas só para que a gente não se perca no tema. A gente está falando das espécies tributárias, falou da competência para a criação de impostos, diz que existem listas de estados e municípios, assim como a do DF, que é a soma das duas, estados e municípios, são listas exaustivas, não há como eles criarem novos impostos. A União tem uma lista que na prática acaba sendo exaustiva, ela nunca criou nem os 7, né, porque não criou imposto sobre grandes fortunas. Agora, se ela quiser criar, nunca o fez, mas se ela quiser criar um novo imposto, ela vai ter que obedecer a esses requisitos. Lei complementar, fatiladores e bases de cálculo distintos e o tributo ser não cumulativo, se for o caso. Ok? Quando eu digo que a União nunca, pós 88, nunca, jamais exerceu a competência residual, há quem diga, Ricardo, é porque você não está lembrado. Aquela tal de CPMF que incidia sobre a circulação de riquezas, na sua origem, lá em 1993, antes do Tetra da Seleção Brasileira, em 1993, emenda constitucional 393, aquilo ali foi criado como imposto. Imposto provisório sobre movimentação financeira, então foi competência residual. Eu digo, não. Você mesmo lembrou que foi uma emenda. Eles emendaram a Constituição, colocaram lá no ADCT uma regra transitória, por isso que era IP, imposto provisório sobre movimentação financeira, e o tributo foi criado não com base no artigo 541, não no uso da competência residual. Foi criado com base numa competência que foi colocada provisoriamente no ADCT. Qual a relevância disso? Porque como era uma competência provisória, ele não precisava obedecer a esses requisitos. Inclusive, se fosse para criar o IPMF, como ele foi criado, usando a competência residual, se fosse possível, você acha que a União o governo iria se esforçar para editar uma emenda à Constituição, tão complicado que é, 3 nas duas casas, em dois turnos de votação? Não seria mais fácil editar uma lei complementar? Por que eles não criaram o IPMF, ou então o IPMF, usando da competência residual, que seria mais fácil? É porque o IPMF, a lógica dele era ser cumulativo. Se fosse usar a competência residual, ele teria que ser não cumulativo. Porque lembra, acho que muitos podem lembrar, talvez do IPMF não, mas lembre da CPMF. Aliás, por que mudou de imposto para contribuição? Porque a época, quando criaram, era dizendo que era para reservar dinheiro para a saúde. Era contribuição para a saúde. Depois foi para a saúde e para o Fundo de Combate à Pobreza, ficou para a saúde e assistência. E aí lembre que a regra para imposto é não ter a sua receita vinculada a qualquer órgão, fundo ou despesa. No bloco em que analisamos a natureza das espécies tributárias, nós dissemos que a característica essencial das contribuições é justamente vincular a certa despesa. E contribuição para a Seguridade financia a Seguridade, que é Previdência, Assistência e Saúde. Então, claro que a CPMF tem que ser contribuição mesmo. Pela lógica, era um tributo que tinha como peculiaridade o destino da arrecadação. Tá? Mas lembre, quando foi criado o IPMF, quando foi criado como imposto, o funcionamento era parecido com o que depois virou CPMF, né? Era só as movimentações financeiras. Então, se eu, Ricardo, pagava uma conta no Carrefour, saía dinheiro da minha conta para o Carrefour e incidia CPMF. Quando o Carrefour pagava para comprar estoque, incidia CPMF. Então, o Carrefour comprou a mercadoria, teve CPMF, porque ele pagou. Eu comprei a mercadoria do Carrefour, incidiu CPMF. E o Carrefour não tinha direito de abater do que ele tinha a pagar, o que pagou anteriormente. Ninguém tinha direito de abater coisa alguma. Era sobre cada venda, pagava tudo. Então, o tributo era cumulativo. Percebam por que a União não criou o IPMF, ou então IPMF, usando a competência residual. Porque se criasse, não dava para ser não cumulativo. Ela queria um tributo cumulativo, que é de administração mais fácil, a arrecadação entra com facilidade, né? Então, não foi o uso de competência residual. Competência residual para impostos a União jamais exerceu. Ok? Mas voltemos aqui para a lousa. Eu falei para vocês que a União pode ampliar a sua lista usando a competência residual e também usando a competência extraordinária.
Competência extraordinária, ela é extraordinária justamente porque ela só pode ser criada no caso, deixa eu voltar aqui para dar um paralelismo, né, deixar com o azul, no caso de guerra externa ou sua iminência ou de calamidade pública. Ou, desculpe, calamidade pública para empréstimo compulsório. Eu viajei na maionese. Guerra externa ou sua iminência. Imposto extraordinário de guerra. Certo? E um erro que eu quase cometi aqui é um erro muito comum em prova. É porque quando estivermos estudando empréstimos compulsórios, empréstimo compulsório pode criar para guerra ou para calamidade. Agora, imposto extraordinário, que é o que estamos vendo agora, é só para guerra. Só para guerra. A calamidade pública gerada pela pandemia da Covid-19 autorizava, né, o governo, se ele quisesse, a criar empréstimos compulsórios, mas impostos residuais não. Impostos residuais só para guerra externa ou sua iminência. Tem que ser guerra e externa. Guerra declarada pelo presidente da República no esquema da Constituição. Se for uma guerra civil, que não é guerra externa, não autoriza a criação de imposto extraordinário. E aí, como é guerra, uma urgência gigantesca, a liberdade é muito maior. Para criar um imposto extraordinário, não é necessário observar nenhum dos requisitos que acabamos de citar como necessários para a criação de um imposto residual. Não precisa de lei complementar, pode criar por lei ordinária, até por medida provisória. Aliás, seria um caso bem claro de medida provisória pela relevância e urgência da guerra. Certo? Fatirador e base de cálculo, precisa ser diferente? Não. Pode repetir fatirador e base de cálculo. Então, preste atenção. Na prática, isso é autorização para bitributação. Bitributação, dois entes diferentes cobrando o mesmo tributo sobre o mesmo fatirador. A União poderia criar um ICMS de guerra. Ficaríamos pagando o ICMS ordinário, aquele corriqueiro que nós já pagamos tradicionalmente aos estados. E além disso, se comprando uma mercadoria, pagaria o ICMS para o estado e o ICMS para a União. O extraordinário de guerra, bitributação, uma só circulação de mercadorias, sendo fatirador do imposto do ICMS estadual, o ordinário, o corriqueiro, e o extraordinário da União. Bitributação. A Constituição claramente autoriza isso, quando nesse inciso 2 do artigo 154 diz que na iminência do caso de guerra externa, a União poderá criar impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência tributária. Eu até sempre brinco dizendo que é uma expressão caetaniana, né? Caetano Veloso, tudo que ele fala se é assim, assim, assado ou não. Por isso que eu sempre digo que Caetano é o brasileiro que nunca mente, né? Porque se você dizer assim ou não, não tem como ser mentira, né? Porque uma coisa ou não está tudo compreendido no plexo significativo da frase. Então, quando você coloca ou não, você abre espaço para tudo. Que é o que acontece aqui. Quando eu digo, em caso de guerra externa sua iminência, a União poderá criar impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência, eu estou dizendo que se houver uma guerra, a União pode, por exemplo, repetir, replicar, criar mais um imposto de renda. Ficaríamos pagando o imposto de renda que é da União, o federal, já ordinário, e mais um imposto de renda também para a União, que seria o extraordinário de guerra. Nesse caso, a União criou um imposto extraordinário que já é compreendido em sua competência ordinária, porque o imposto de renda já é dela. A renda já é uma riqueza cuja tributação é deferida à União. Só que o ou não autoriza que a União crie um tributo, um imposto, que não é compreendido em sua competência ordinária, daí a possibilidade de criar um ICMS de guerra. E mais, a União poderia criar uma monstruosidade, que seria um ICMS extraordinário de guerra cumulativo, sem o direito de o contribuinte abater no que ele tem a pagar, ou já pagou nas etapas anteriores. A gente viu que a não cumulatividade é fundamental para o funcionamento da economia, para que se produzam bens sofisticados no país. Mas guerra é guerra, né, amigos? Esforços de guerra poderiam justificar esforços também grandes da população para custear o país no conflito armado. Então, como o inciso 2 do artigo 154 autoriza a criação de impostos extraordinários e não remete, não cita a necessidade de obediência dos requisitos do inciso 1, então está tudo liberado. E aí a casca de banana mais tradicional em prol são duas, né? São duas as mais tradicionais. Uma, a que eu quase errei aqui, é falar imposto extraordinário para calamidade pública. Não tem. É só imposto extraordinário de guerra, então lembra da sigla, IEG. Calamidade pública e guerra autorizam empréstimo compulsório. Criar empréstimo compulsório, como vamos ver. Mas só a guerra externa é que autoriza o imposto residual. Tá? E a segunda casca de banana mais comum é tentar misturar como se os requisitos para a criação de impostos residuais tivessem que ser obedecidos para a criação de impostos extraordinários.
colocar que na iminência no caso de guerra externa, a União poderá criar, desde que por lei complementar, com fatiador de base de cálculo diferente dos que já existem e que o tributo seja não acumulativo. Opa, tá errado, não tem esse desde que. A União pode criar impostos extraordinários de guerra independentemente do cumprimento de qualquer desses requisitos que nós acabamos de falar. Bem, com isso a gente conclui a análise da espécie tributária impostos. Atenção, nós não estamos aqui analisando os impostos. Vai chegar o momento em que falaremos de impostos estaduais, falaremos de impostos federais, de impostos municipais. Nós estamos falando aqui das características dos impostos como espécie tributária. Isso está concluído. No próximo bloco a gente começa a análise da espécie tributária taxas. Até lá!